Quanto custa fazer um mestrado, um MBA nos Estados Unidos? E como eu demonstro minha capacidade financeira para a imigração? Quais são os documentos financeiros aceitos no processo de comprovação financeira junto à embaixada? O que é um sponsor? Você quer saber tudo isso e muito mais? Então venha voar com a gente, porque você está na Thunderbird. Olá, tudo bem? Eu sou Minas Banvakides. E eu, Kiko Pavanello. Nós estamos aqui hoje na Thunderbird Brasil, conversando um pouquinho mais a respeito da sua preparação para fazer um mestrado, um MBA nos Estados Unidos. O episódio de hoje é extremamente importante, que é uma das perguntas mais frequentes dos estudantes, que é com relação aos requerimentos financeiros. Esse é um debate muito grande. Como é que eu faço, quais são os requisitos e como é que eu me preparo? Existe uma coisa que você precisa diferenciar em primeiro lugar, que é a diferença entre ter capacidade financeira e demonstrar a capacidade financeira. São coisas separadas, né? Completamente. Qual é a diferença? Difícil. A diferença é que um deles, você está mostrando que você tem a capacidade de se manter durante o período de todo esse tempo. Mas você tem que ir lá e mostrar isso para as autoridades. E muitas vezes, nesse processo, você não está com todo o dinheiro na sua conta. Às vezes você tem um pouco de dinheiro num fundo de investimento, que não é mostrar que você tem capacidade financeira. Capacidade financeira é você mostrar que você tem dinheiro cash na sua conta. Na hora. Então, ali. primeiro você tem que ter condição financeira, porque é caro, né? Isso, e quando você for fazer sua entrevista na imigração, essa é uma exigência legal. Enfim, você tem que levar comprovantes que você tem disponível naquele momento todo o dinheiro para todo o seu processo. Em termos práticos, como funciona isso? Você vai pegar a sua escola vai ter um custo. A escola também vai exigir esse comprovante financeiro também. Então vai ser importante não só para as autoridades, né, imigratórias, mas também para a escola. Normalmente vai funcionar da seguinte forma: eles já possuem um valor estipulado que você deveria mostrar que você tem dinheiro para aquele primeiro ano e para aquele segundo. Então você tem que consultar com a sua escola. Então você sabe qual é esse valor que eu tenho que ter em conta. A gente não pode falar aqui porque vai depender da sua escola. Exatamente. Você pode ter um MBA que custa 30, 40 mil dólares, você tem um MBA que pode custar 200 mil dólares. Exato. Mais o custo de vida. Então vamos supor que você tem lá um valor X, tá? Que vai custar o seu ano. Valor X. Nós não vamos falar de valores aqui. Esse valor X, você tem que demonstrar que você tem suficiente valor na sua conta que cubra o valor X. E nesse valor X está mostrando o valor da escola, o valor que você gastaria para você viver, pagando um aluguel, o valor que você gastaria para você comer, o valor que você teria que pagar para o seu health insurance, o seu plano de saúde. Que é obrigatório. Que é obrigatório. Obrigatório. Em termos práticos, Minas, funciona assim. Você vai ter que ter esse valor comprovado numa conta corrente em dinheiro que você demonstre para as autoridades imigratórias para você pagar. E o motivo pela qual as autoridades exigem isso é porque durante o seu período de estudante você não pode trabalhar. Vamos fazer um parênteses aqui, a gente não quer entrar no mérito do estágio e nem vai entrar no mérito do OPT, que nós vamos fazer um episódio sobre isso aí. Mas enquanto estudante, salvo as exceções, você não pode trabalhar. Então você já tem que ter a capacidade financeira muito antes de vir para cá. Mas muitas pessoas perguntam, eu não tenho esse valor total. Eu poderia ter alguma pessoa que demonstraria essa capacidade financeira, que poderia ser um sponsor? O sponsor é um responsável legal, que muitas vezes pode ser você mesmo, pelo tanto de dinheiro que você tem, ou alguém que complementaria ou que tomaria por conta de ser o seu responsável durante todo aquele período. Um exemplo muito simples que a gente percebe é assim, às vezes custa X, mas eu tenho metade de X na minha conta. E a outra metade de X pode ter, por exemplo, um pai, um parente, um amigo, alguém que vai demonstrar, que vai poder mostrar que tem esse recurso para poder pagar a diferença da outra metade do X. Então, para a instituição financeira e para a escola, o sponsor é o sponsor. Não é alguém só que vai te fornecer um papel. Ele é alguém que realmente está se comprometendo financeiramente com os seus compromissos financeiros. Então significa que se você precisar legalmente em algum momento, você tem que buscar essa pessoa, a instituição vai poder fazê-lo, né, de procurar essa pessoa, já que ela vai se comprometer em ser o seu responsável financeiro. O documento que você precisa ir para a embaixada fazer a sua entrevista chama-se F1. A instituição de ensino, a universidade, ele só vai te enviar o F1. I-20. O I-20, desculpa, o F1 é o status. O I-20 depois que você enviar a comprovação financeira do seu sponsor. Mas quais são os documentos que poderiam ser, a gente poderia nominar assim, que poderia te mostrar que você tem capacidade financeira hoje no Brasil? Isso é muito claro.
né? Se você for na Embaixada Brasileira, eles vão reconhecer 2 tipos de documentos, que é extrato da conta corrente e extrato da poupança. Opa, Minas, extrato conta corrente e poupança. Por que não o extrato do fundo de investimento? Porque o dinheiro precisa estar disponível. Precisa estar livre. Exatamente. Livre, esse é a importância. Já vi casos de universidades que aceitaram o comprovante de aplicação financeira com um comprovante adicional emitido pela instituição dizendo que o dinheiro está líquido, ou seja, disponível. Tá? Então, isso tem uma variação, mas esse é um número muito pequeno de instituições. Via de regra, as instituições vão, mas aí tem um problema, Kiko. A embaixada. A tua instituição aqui, de repente, aceitou nesses termos, você vai na embaixada fazer entrevista e o cônsul achou meio estranho. Então, é um risco, né? É porque, na visão das autoridades, e deve ser essa visão correta, que você está vindo para cá, e a premissa de você vir para cá é você estudar, você não está vindo para trabalhar. Então, você tem que ter a possibilidade de ter o recurso para que supra a sua necessidade primária, que é estudar. Um ponto importante que você tem que entender é que o cônsul que vai te entrevistar na embaixada, ele é um americano que conhece praticamente tudo sobre documentos americanos, mas ele não conhece tudo sobre documentação brasileira. Então, ele vai se reter nos documentos que são mais simples e fáceis de entender. Se você leva coisa complicada de aplicação, já vi gente falar do extrato do fundo de garantia. Desculpa, nem começa com isso não. Que você vai perder, vai acabar perdendo a oportunidade de ter o seu visto, vai ter o visto negado porque os documentos não estão claros. Então, foca em extrato da conta corrente, extrato de conta poupança. Só o importante. É importante que esse extrato tenha o nome do banco. Eu já vi extratos, tipo lá, por exemplo, o Sicredi, às vezes só tem um SC. Não adianta, tem que ter o nome, logo do banco, peça para o seu banco um extrato que seja bem sólido. Emitido pelo próprio banco, de preferência. Se for um extrato online, tudo bem, você imprime colorido lá com o logotipo do banco demonstrando que você tem E se possível, se você puder colocar as informações do gerente, porque caso eventualmente necessite essa autoridade entrar em contato com o banco, a instituição, ela tenha já um ponto de referência que vai falar, esse nosso cliente tem o dinheiro lá disponível em sua conta. Né? Exatamente. E assim, só para a gente poder finalizar aqui esse ponto, Minas, eu tenho o acerto do trabalho que vou sair no último dia, mas viajo no dia subsequente. Não vale. O que vale é o dinheiro que você está lá no dia da entrevista. No dia da entrevista. E para a faculdade, para a escola também. A escola nem vai te emitir o I-20 se você não mandar esse extrato, né? Então, isso é uma coisa importante. E o sponsor, na sua entrevista, a gente vai ter um episódio aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre preparação para a entrevista para receber o visto estudante. O seu sponsor tem que ter algum relacionamento com você. Vai se perguntar quem é o teu sponsor, por que ele está pagando para você. Se é teu pai, alguém muito próximo, é fácil. Se não estou dizendo que precisa ser um parente, pode até não ser. Mas você vai ter que, na entrevista, explicar qual é a tua relação e por que ele está te financiando. E não se atenha só a você ter esses 2 documentos que nós falamos. Se você tiver o seu imposto de renda, que mostra que você tem imóveis no país, tudo que você possa colocar que ninguém está lhe pedindo, tá? Mas que você possa comprovar que você tenha uma capacidade de ter um vínculo com o país, isso é muito importante. Isso, né? A gente vai abordar bastante lá quando a gente falar sobre a entrevista, que é questão de vínculo. Então, para comprovação financeira, muita concentração, porque esse é o ponto-chave da sua entrevista. Tá? É demonstrar que você tem essa capacidade financeira. Então, com essas dicas que nós demos aqui, você já pode se preparar um pouquinho melhor para receber o teu visto de estudante e vir fazer o teu mestrado nos Estados Unidos. Eu acho que, para finalizar, o mais importante é você entender que você tem que ser o mais possível ético, honesto. Isso não é uma brincadeira, é um movimento de vida muito grande. E do outro lado, existe a responsabilidade também das autoridades de deixar uma pessoa entrar no país e que tenha a capacidade de ser autossuficiente. Né? Perfeito. Então, muito obrigado por ter nos assistido hoje. Na semana que vem a gente volta com muito mais dicas para você que está se preparando para fazer um MBA, um mestrado nos Estados Unidos. E enquanto isso, se você tem dúvida, escreve para a gente. Esse aqui é o nosso e-mail, você está vendo aqui embaixo. Vai ser um prazer a gente dar uma ligada para você durante a semana, bater um papo, compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui. Um grande prazer. Subscreve o nosso canal e na semana que vem a gente está falando um pouquinho mais sobre essa sua trajetória para vir fazer um mestrado nos Estados Unidos. Um grande abraço e até semana que vem. Até mais.